Olá pessoal do canal Cristianismo em Fatos. Gosto muito de estar aqui ministrando uma palavra, um estudo para você aprender e crescer no conhecimento de Deus e da sua graça. Obrigado por você estar aqui comigo. Quero aproveitar para pedir para você curtir, compartilhar e quem sabe você também gostaria de se inscrever no nosso canal para receber os estudos e as mensagens que a gente dá aqui. Não temos placa de igreja, não temos aqui uma placa de uma denominação, nem A, nem B, nem C. Aqui nós apenas gostamos de ministrar a palavra para que você ganhe conhecimento, sua fé possa ser aumentada e você que é pregador ou professor de escola dominical possa aproveitar material para levar também para a sua igreja. Eu quero falar hoje para você, e vai ser uma mensagem rápida, não vai ser nada muito longo. Os estudos geralmente são mais longos, mas eu quero começar lá pelo livro de Zacarias, e o tema desse estudo de hoje é conhecendo verdades essenciais. Verdades que são necessárias você como um cristão aprender a dominar, porque os tempos estão difíceis, as coisas estão acontecendo. Cada vez mais fica notório que Cristo está voltando, Jesus está voltando. Os acontecimentos apocalípticos, aqueles mais difíceis, aqueles que nós acharíamos que levaria muito mais anos para acontecer, já começaram a acontecer. Um exemplo disso foi uma notícia que a gente teve agora, aí há um mês e pouco atrás. O rio Eufrates está secando. E sobre o rio Eufrates há uma profecia de que quando ele secasse, daria-se início a uma fase do Apocalipse, uma fase difícil para a humanidade. E ele está praticamente quase seco. Você pode pesquisar aí na internet, no Google, onde você achar melhor, mas o rio Eufrates já está secando. E isso é um sinal. Bem, eu gostaria de levar você até o capítulo 12, no versículo 10 de Ezequiel, porque diz assim a palavra: eu derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Eu estou na versão NVI, tá? Nova versão internacional. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas, um espírito de graça. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, uma profecia, uma promessa que Deus está fazendo ao povo de Israel, ao povo judeu, mas que tem muito a ver com a gente nos dias de hoje. Para aqueles que gostam de falar que eu só prego no Novo Testamento, já demos início a esse estudo conhecendo verdades essenciais no Velho Testamento. E como introdução, eu gostaria de abordar fatos atuais da nossa época. A nossa sociedade de hoje, a nossa geração, sofre demais. Muitos de nós, e todos os dias praticamente, até com essa divisão em que o Brasil está, de um lado direito e de um lado esquerdo, essa luta por ideologias, tanto política como de gêneros, está trazendo muitas dificuldades para as pessoas. Todos os dias, mais de 3.000 mulheres são agredidas dentro das suas casas. 1,5 milhão de pessoas ainda contraem o vírus do HIV. Há morte para todo lado. A criminalidade aumentou. Fome, crises de família. Um dia desse, o maior jornal do país de circulação no Brasil disse que o divórcio em São Paulo aumentou 286%. Então isso quer dizer que famílias estão sendo destruídas. O que está acontecendo? Eu quero dizer à igreja, a você que é cristão, que o coração do homem é que está errado. Não é a igreja, não é a Bíblia,
Apesar de muitos atacarem a Bíblia, muitos atacarem a pregação do Evangelho, existem pessoas hoje entrando dentro das igrejas com celulares e suas câmeras ligadas para pegar palavras de pastores para depois lançar na internet e criar confusão. O coração do homem está errado. Lares estão se desfazendo, doenças, pestes estão assolando, a economia das nações está praticamente em declínio, lutas, guerras, banhos de sangue, luta por domínio de território, poder. O homem está se perdendo. Que tempo maluco é esse que a gente está vivendo? Então, o profeta Daniel, eu gostaria de levar você até o livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1. Olha o que diz aí. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Marquei aqui para você ler comigo. Então, aí no capítulo de Daniel, no capítulo 12, 1, nesse tempo se levantará Miguel, está dizendo aí, Daniel já vinha profetizando um tempo de angústia do qual nunca se ouve. Diz que haveria uma hora sobre a terra que uma angústia tomaria conta dos povos, das nações, dos homens. Nós percebemos que tudo que está ocorrendo agora está ocorrendo rápido demais. Está em alta velocidade, os acontecimentos estão em alta velocidade, a ponto das crianças não conseguirem aprender. Não conseguem aprender os que os seus pais ensinam. Elas já estão querendo ser adultas antes da hora. Parece que as coisas estão começando a se desconectar. Parece que o ser humano passa por uma solidão cósmica, passa por um momento de tristeza avassaladora. Ouve-se falar em depressão, em angústia, medo, nervosismo. E não é só aqui no Brasil. Quando eu falo em volta do mundo inteiro. Psicólogos e psicanalistas sabem que o que eu estou falando, eu sou psicanalista também. Eles dizem que há algo de errado com o homem. Os mestres da psicologia, da psicanálise, os psicoterapeutas, os psiquiatras, eles estão dizendo há algo errado com o homem. Algo está acontecendo. O homem não pode sobreviver por si só. Há milhões de pessoas aprisionadas, não por cadeias, não por grades de ferro, mas atrás de impulsos suicidas. Agora, há menos de um mês atrás, um senhor aqui no meu bairro se suicidou enforcado. Tinha família. Há crianças em profunda depressão e os pais não percebem. Há muita gente dizendo, eu não tenho futuro, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Muitas pessoas, apesar de terem casa, carro, dinheiro, emprego, se sentem um lixo. Essa é a verdade. O inimigo de nossas almas, Satanás, o adversário da nossa fé, tem iludido milhões de pessoas pelo mundo, inclusive usando a própria lei, criando uma força do mal lutando contra o bem. Veja bem, olha o que eu acabei de dizer. Estão sendo criadas leis no mundo inteiro, na Europa, na América, na Ásia. Estão criando leis para a própria destruição do ser humano, criando uma força do mal contra o bem. Hoje você não pode mais pregar qualquer coisa dentro da igreja, porque tem alguém com celular filmando a sua pregação para depois colocar na internet.
E ali da internet vai parar na mão de um ativista, e desse ativista vai parar na mão de um juiz, e desse juiz vai parar um processo para aquele pregador. Por que que tem um irmão de uma igreja muito famosa aqui no Brasil, eu vou evitar citar nomes aqui para não derrubarem o vídeo, mas tem um pastor aqui muito conhecido no Brasil, a família dele aqui do Brasil, ele tinha um ministério bonito aqui no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, porque tudo que ele pregava aqui no Brasil está sendo condenado. E agora ele prega nos Estados Unidos, onde tem mais liberdade. Então o inimigo tem iludido pessoas, tem criado leis para uma luta do mal contra o bem. É por isso que se estabelece a droga, o álcool, pessoas que não conseguem parar com vícios, porque as leis estão procurando facilitar a utilização das drogas. Não é? A gente não está aí agora com uma luta aí no Congresso aí para descriminalizar as drogas? E aí o vício está aumentando. E agora, em nosso país, vem à tona, vem à lume, uma corrupção tremenda em todas as áreas do governo. E a cidadania totalmente desconhecida pela maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro não conhece a Constituição do seu país. Nós estamos lançando um alerta profético. Eu estou falando aqui, meu irmão, acorda. Abre teus olhos. Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que são verdadeiras no coração para Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de João. Vamos dar um pulinho lá no livro de João, capítulo 4. Gosto muito desse livro. Foi o livro que eu comecei a minha jornada de leitura bíblica. No versículo 23, olha o que está dizendo aí. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Por que você tem que ser um verdadeiro adorador? Para que você não caia nas ciladas de Satanás, que tem colocado no mundo leis e ofertas para enganar, principalmente os escolhidos. A Bíblia fala nisso. Então, eu estou lançando esse alerta para que você fique ligado, para que você fique atento. Essas pessoas, como tu, como eu, que o Pai procura como adorador, aqueles que creem que foram feitos à imagem e à semelhança do Senhor, aqueles que sabem que são salvos para sempre, que têm certeza plena da sua salvação, esses não podem ser enganados, são salvos para sempre. Deus os tornou santos e justos, sábios, e eles fazem parte de uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeitos. São os da fé. No estudo anterior, nas duas sementes, se você que não assistiu, eu convido você a assistir. Tem 4 vídeos sobre as duas sementes. A gente fala sobre aqueles que são da fé, que a fé não é para todos e não é de todos. Mas você, meu irmão, que é um verdadeiro adorador, alegre-se, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, por quê? Só a fé em Jesus Cristo é porque vai dar razão para alguém viver. Por que as pessoas se matam? Porque elas não encontram mais uma razão para estar vivas. Por isso elas se matam. E é só Jesus, é só Cristo é a solução para um tempo difícil como esse que nós estamos passando, onde tanta gente está dizendo, eu prefiro morrer. As pessoas não estão suportando viver os seus dilemas, os seus problemas. A solução disso não vai vir de homens, não vai vir de governos, de planos políticos. Zacarias 12:10, vou repetir aqui o texto que nós já falamos lá no início. E sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. No livro de Joel, vamos dar um pulinho lá em Joel, também aí no finalzinho da Bíblia, do Velho Testamento. Olha aí o que diz Joel 2, no versículo 28. Olha o que está dizendo aí. 2:28.
E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso é para o nosso tempo. Isso aí é para o nosso tempo. Essa promessa se repete em Pentecostes. Está em Atos 2,17. Você pode vir comigo? Atos 2,17. Eu gosto de mostrar na Bíblia, porque depois não fica dúvida. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Esse é o cumprimento da profecia de Joel. Entende? Olha que coisa tremenda. A profecia se cumprindo. No capítulo 2 de Atos, aí mesmo onde a gente está, dá uma olhada no versículo de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual eles estavam. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles falaram em línguas. Eles se admiravam entre eles, ficaram admirados. Havia línguas de fogo na cabeça das pessoas, ao ponto de quem não entendia começar a zombar, dizendo: eles estão embriagados. Fala lá no versículo 13. Depois do dia de Pentecostes, passa-se muito tempo, 16 séculos, para que as coisas voltassem a acontecer de novo. Sabe por quê? Eu falo isso lá no livro, lá no estudo das duas sementes. Inclusive, acho que é no estudo de conclusão. Porque a igreja, depois do ano 390, 400, quando é fundada a Igreja Universal, que hoje é conhecida como a Igreja Católica, ela vem passando pelos séculos, mas ela foi caindo numa situação de criação de outras doutrinas que não eram dos apóstolos. Ideologias religiosas. E aí, quando foi em 1525, houve um grande avivamento na Terra. Em 1525, nasceu o protestantismo com Martinho Lutero, um monge alemão. Um padre se insurgiu contra os ensinos e práticas da Igreja de Roma. Em 1947, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, um pastor negro, cego, também provocou um outro avivamento. Foi usado pelo Espírito Santo. Em 1966, no Brasil, começou um grande avivamento chamado Renovação Carismática, mas essa parou logo. Nós somos absolutamente convencidos de que aquela promessa de Zacarias 12:10, em que Deus fala que derramaria sobre o povo o Espírito da sua graça, é uma resposta de Deus a essa angústia de milhões de crentes que têm sido engodados pela mentira de Satanás e iludidos por uma geração inteira. E essa geração inteira tem gemido de dor por causa dos seus fracassos. E essa geração de hoje vai chegar um momento em que ela vai dizer: aonde estão os filhos de Deus? Cadê a igreja? Vá no livro de Abacuque, no capítulo 1, no verso 5. Vamos dar um pulinho lá? Em Abacuque? Aqui, ó. Capítulo 1, verso 5. Olha o que diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhe fosse contado. Então, vede as nações, olha, Deus vai fazer coisa no meio de nós, que se alguém contasse, olha, Deus me falou isso aqui, ninguém acreditaria.
No mesmo livro de Abacuque, já no 2,14, vamos dar uma olhada? No capítulo 2, no versículo 14, olha o que diz aí. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas se enchem no mar. Então, está chegando o tempo em que a terra vai se encher do conhecimento de Deus, da glória de Deus. Por isso eu sou entusiasta e eu incentivo que cada cristão deve se aprofundar na palavra, na Bíblia. Eu fico atônito quando eu conheço uma nova igreja que chego lá e dizem: aqui não tem escola dominical. A escola que praticamente nasceu com a igreja depois da reforma. Os grandes homens de Deus que fundaram a escola dominical, na igreja batista, na presbiteriana, na igreja metodista, eles nunca abandonaram a escola do domingo pela manhã, onde os crentes se reúnem para estudar a Bíblia. Hoje quase não se vê isso. Aliás, hoje já nem se entra mais na igreja com Bíblia. É lamentável. Então, imagina que Deus um dia vai fazer tudo isso. Eu vou encher a terra de conhecimento. E no capítulo 3 de Abacuque, aí mesmo onde a gente está, mas no capítulo 3, no versículo 2 diz: o Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Isso está me lembrando uma pergunta que eu ouvi de um pastor hoje. E ele fala assim claramente: é incrível como de muitos e muitos anos para cá a gente não vê milagres acontecendo de forma extraordinária a ponto de levar multidões a se ajoelharem diante do Senhor pedindo misericórdia. Como é que nós vamos avivar a obra de Deus se nós fazemos com que nada aconteça? Como é que Deus pode fazer um avivamento no século 21 se o mundo tem dominado com poder e maldade e a igreja está acuada? A igreja de hoje está preocupada em lançar músicas para vender CD, fazer campanha, iludindo o povo, inventando curas que não acontecem, são curas, como dizem aí, fake news. As igrejas estão mais preocupadas com seus eventos, congressos para crentes. Eu fico impressionado que uma igreja lotada com 500 pessoas não haja 10 conversões. Quando há apelo para a conversão. Se houver 10 conversões numa igreja hoje, você pode dizer: poxa, foi muito. De forma nenhuma. Deus não vai agir no meio desse povo. Não vai agir no meio dessas coisas. Não é disso que Deus quer de avivamento para a igreja. Não são falsas curas, nem congressos intermináveis. Dinheiro gasto com roupa para isso, roupa para aquilo, fantasia para isso, fantasia para aquilo. Pinta a parede, enche bolinha de gás, enfeita a entrada da igreja. Deus não vai agir. Não é esse o avivamento. Vamos olhar para a Rua Azusa. Vamos olhar para John Wesley. Vamos olhar para Calvino. Estude a história da igreja. O profeta Oséias, lá no livro de Oséias, queria que você fosse lá comigo, no
capítulo 6 de Oséias, no versículo 3, olha o que diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Mas é com essas práticas de hoje que as igrejas estão propondo que Deus vai aparecer para o seu povo? É com essas práticas? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz outra versão. É assim que Deus começou em 1986 um avivamento. Amados, a essa hora, 193 nações, quase 200 nações já conheceram a graça de Deus, por intermédio de homens corajosos que não têm medo de falar a verdade, de pregar a verdade, e a verdade é a graça de Deus. Mas ainda faltam algumas nações para que se chegue ao pleno conhecimento da graça de Deus. Oséias 6,6 diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ainda há muitas nações, muitas igrejas dentro de nações praticando holocaustos e sacrifícios e deixando o conhecimento de lado. O conhecimento dentro da igreja deveria ser a primazia na igreja. O conhecimento na igreja devia ser valorizado. O dinheiro da igreja deveria ser investido no conhecimento, para que o povo fosse capacitado para enfrentar o mundo lá fora e trazer os perdidos. Bom, essa é uma opinião minha. Ainda faltam algumas nações, porque muitas ainda oferecem sacrifícios e holocaustos. Muitas igrejas ainda vivendo disso. E é através do conhecimento que tudo isso foi dito pelo Senhor e pelos seus profetas. Vai haver avivamento. Vão ser avivados aqueles que buscarem conhecimento. No livro de Ageu, no capítulo 2, olha como é que a gente está aí no Velho Testamento já há um tempo, né? Ageu, capítulo 2, dá um pulinho lá no versículo 7, vamos até o 9, diz assim: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso acontecerá quando o povo de Deus abrir os olhos para o conhecimento de Deus, como já vinha sendo profetizado em Oséias. Então, sim, o conhecimento será trazido até a terra. A graça é muito maior, é um pacto melhor e superior ao primeiro pacto. Então é o conhecimento da graça de Deus que vai avivar a terra. Nós não podemos prometer mentiras, tipo, eu tenho aqui 1 milhão de pares de meia, venha calçar um para ser salvo e abençoado. Isso é mentira. Mas existem igrejas vivendo disso. Isso é engodo, é um ministério de iniquidade. É Satanás operando na terra, usando pseudo-igrejas para enganar as pessoas. Nós nunca vimos Jesus oferecendo um copo d'água, meia, lenço, sabonete, nada disso. Jesus não ofereceu nada disso para ninguém. O conhecimento será com as águas que cobrem a terra, será abundante. Meus irmãos, eu sei da importância do ensino da palavra para que haja um avivamento na terra. Eu sei da importância de que as igrejas pela Europa, que estão praticamente vazias, templos na Europa que já foram abarrotados de cristãos louvando e adorando a Deus, que valem 20 milhões de dólares a sua construção, hoje só tem poeira,
terra e madeira sendo comida pelos cupins. Não há mais cristãos. O evangelho na Europa está destruído. Mas eu sei que Deus vai levantar pessoas. Eu sei que Deus vai levantar crentes. Eu sei que tem pessoas ainda que querem se comprometer com a palavra de Deus e com a verdade. Agora vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento, no livro de Romanos. Vamos lá no capítulo 10 de Romanos. Gosto demais de Romanos. Apóstolo Paulo, precursor da graça de Deus. Como Deus usou esse homem na graça. Aí no versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei. Terminou a lei. Mas muitas igrejas e muitos cristãos ainda teimam em viver sob o domínio da lei. Agora é Cristo. Cristo é o fim da lei. E ele diz, Paulo continua afirmando, e eu estou certo que ele é poderoso. Olha só, quem reconhece como poderoso não pode ter doença na sua vida. Não pode ter crise, não pode ter inaptência, não pode ter impotência, não pode ter preguiça, porque sabe quem crê. Tu sabes em quem tem crido. A tua fé te traz vitória. Tu sabes em quem tem crido. Então, você precisa entender que você serve a um rei e ele é o Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o todo-poderoso e ele é o teu juiz, aquele que julga tuas causas. Ele é o teu paracleto. Jesus é teu. É o teu advogado. Tu pode glorificar a Deus por isso? É Jesus que é o teu advogado. Vamos dar um pulinho lá em 2 de Timóteo, carta de Paulo aos Timóteos. Como foi abençoado esse povo lá de Timóteo, né? Deixa eu ver se é a segunda mesmo aqui nas minhas anotações aqui. Isso, segunda, eu estou em primeira, né? 2 Timóteo, vai comigo lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Olha o que diz a palavra. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo exorta a Timóteo a não abandonar a doutrina dele, que é a doutrina dos apóstolos. Entende agora porque foi necessário em 1527 ou 17 ter uma revolução espiritual dentro daquela igreja de Roma? Porque eles estavam abandonando a doutrina dos apóstolos. E Paulo exorta a Timóteo a não deixar que isso aconteça. Não faça isso. Tu sabes em quem tem crido, então permaneça, Timóteo. Jesus é a vida. Então, mantenhamos um padrão de vivência de palavras sãs, de palavras inteligentes, que também era o padrão de Paulo, pois ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo para louvor da sua glória. E assim vamos ver derramamento de conhecimento. Isso sim traz a vida eterna. Então não caia em ciladas. Cuidado com o que você ouve, em nome de Deus. Cuidado. Tem muita gente falando coisas aí que nada tem a ver. E tem muitas igrejas que já abandonaram Jesus há muito tempo. Já não falam mais do seu sacrifício. Já não falam mais do arrependimento. Já não leva mais o povo a se converter dos seus maus caminhos. As igrejas estão hoje focadas em festas, eventos e dinheiro no cofre para sustentar alguns e o povo de Deus sofrendo na terra.
Eu espero que você tenha gostado desse rápido estudo, conhecendo verdades essenciais. Muito obrigado por você estar aqui comigo no canal. Eu peço que Deus abençoe você rica e poderosamente. Compartilha, curte e, se você quiser, torne-se aí um assinante do canal. Assine o canal para que você tenha mais informações e mais estudos da Palavra de Deus toda vez que eu postar um. Que tenha uma excelente noite no Senhor, abençoado, próspero, e que Deus abençoe a ti e a tua família, em nome de Jesus. Amém.